precisa ir desvendando esses conceitos para que a gente se liberte disso. Então, o nosso caminho aqui é o caminho da iluminação, não é? Aí, eu iluminado, eu, esse ser pobre, blá, blá, blá. Então, esse assunto, essa palavra não existe nesse grupo, tá? Aqui não existe essa pessoa, nós estamos aqui desvendando todos os segredos. Muito bem, muito obrigada. Então, nós estamos aqui nesse grupo objetivando a iluminação. Na verdade, a gente vai conseguir enxergar que nós já somos os seres iluminados. É isso que nós precisamos entender, que nós somos seres iluminados. A gente precisa ir tirando todas essas cinzas que estão cobrindo essa luz, né? E que esse momento que nós estamos aqui são momentos muito preciosos. Feliz daquele que está aqui, não é? Que nós estamos desvendando, rasgando o véu das crenças errôneas, rasgando o véu da falta de entendimento, rasgando o véu da falta de conhecimento, e estar nesse grupo, minha gente, é um privilégio. É quantos milhares de reais pessoas não gastam para ouvir uma palestra, que vê aí no Face, uma pessoa que vai estar aqui em Natal fazendo o maior auê, né? Enquanto que aqui nós temos trabalhado coisas muito mais preciosas, não é? Então, muitas pessoas que estão com sede e a gente não está conseguindo chegar até elas, a gente precisa também expandir a nossa energia com a nossa fala, com o nosso publicado para outras pessoas, encontrar, garear pessoas para que eles também estejam aqui conosco para galgar o retorno à iluminação. Esse é o principal objetivo nosso aqui, né? Então, nós precisamos ir tirando todos esses véus que estão nos impedindo, né, de chegar a essa consciência. Né? A gente precisa saber e se conscientizar e manter essa convicção de que nós somos esses seres sagrados, uma imagem verdadeira, pura, imagem e semelhança de Deus, energia pura. E, assim, manifestar a nossa pedra filosofal, tá? Então, nós precisamos entender muitos conceitos dentro da materialidade para que a gente vá quebrando isso, desvinculando-se disso, né? E hoje nós vamos trabalhar um tema muito especial, que é a gente conhecer o que é o processo da materialidade e como está na materialidade, as condições que nós vivemos na materialidade, mas que isso não significa não ser sagrado, tá? Então, não existe nada feio, nada sujo, nada impuro. Esse conceito somos nós que determinamos. Tá? O impuro é conceito nosso. Tá? O profano também é conceito nosso, é conceito dentro da materialidade. E a gente precisa desbloquear esses entendimentos para ver o sagrado em todas as coisas. Tá? É muito importante que a gente compreenda isso. É maravilhoso que a gente entenda o quanto é importante a gente desvendar todos esses conceitos que a gente vive na materialidade, para que a gente consiga enxergar o ser divino que nós somos. Entender que nada aqui é impuro, nada aqui é profano. Tudo aqui é sagrado. E a gente precisa sacralizar todas essas coisas e viver isso de uma forma natural, como ser de Deus, como ser precioso, como imagem e semelhança de Deus. Então, é muito importante que a gente aprenda a desvendar todos esses conceitos e soltar, desmistificá-los, compreender, né? E viver esse sagrado. E com essa pedra filosofal na nossa vida, mantendo a pedra filosofal que muitos andam procurando e não entendem que essa pedra filosofal está dentro de nós. Tá? Então, a gente precisa limpar para que ela venha e se manifeste. Então, sem muitas delongas, nós vamos trabalhar um dos sistemas hoje. Né? O nosso maestro da noite é Joaquim. Então, sem muitas delongas, já sabem que eu falo muito, então estou passando a palavra para o maestro da noite. Boa noite, muito obrigada por estarmos aqui. Sinta-se privilegiado, porque muitas pessoas pagam tão caro para ouvir tão pouco. E aqui nós temos todas as sextas-feiras, dando pérolas preciosas para a nossa iluminação, para desvendar os segredos da iluminação e mostrar que realmente nós já somos seres iluminados.
Muito obrigada. Passando a palavra para Joaquim. Muito obrigada, boa noite. Boa noite a todo mundo. Aparecida, Lourdes, Silvanete, Gilvan, Milka, Maria Josefa, Marluce, Opa. Ivanilda. Boa noite, Joaquim. Boa noite, meu amigo. Grande abraço. Bom, nós começamos aí essa jornada há muito tempo, né? Falando do mago. Nós começamos falando do mago. E aí a gente falou daquelas figuras lendárias dos magos que a gente conhecia e do mago que nós somos, do mago que nós temos e o que significa o mago. Né? E muitas outras vezes nós tivemos a oportunidade de ter esse tema tocado de outras formas. A maestra Ivanilda muitas vezes nos trouxe o tarô para mostrar o significado, o simbolismo do mago enquanto arquétipo, enquanto força, pensamento, né? E daí nós fomos evoluindo por outros caminhos. Uma das últimas vezes que nós participamos, nós falamos da anatomia energética. Não sei se vocês estão lembrados, se vocês estavam presentes quando a gente mostrou todo aquele corpo energético, né? Aquele corpo de energia que a gente falava que os orientais já conheciam há milênios e utilizavam isso através de diversas formas, diversas técnicas, inclusive uma das mais conhecidas nossas, que é a acupuntura. Mas também legal, legal. Você não estava presente, mas assistiu depois isso, porque ficou, né, gravado e tal. E aí a gente falou dos chakras, as rodas de energia processando as energias incessantemente, e do quanto nós éramos energias manifestadas e habitávamos um universo de energia pura. Isso. E já naquela período a gente falava que dessa temática que nós vamos abordar hoje, que é uma temática poder mais interessante, né? Para algumas pessoas esse tema ele pode não ser de fácil compreensão. Como eu coloquei no grupo, é preciso ter coragem para pensar e olhar profundamente dentro de nós mesmos e descobrir que o êxtase é o verdadeiro centro de nossa existência. Nosso objetivo, na verdade, é compreender que essas experiências sublimes que todos buscamos, elas estão diretamente relacionadas com a qualidade do tempo vivido, do tempo que a gente vive. Inadequadamente, métodos e técnicas nos levam ao âmago da existência que já está em nós, se ousamos senti-la. Nesse sentido, é que nós trouxemos o tema da noite, que era um tema que há muito tempo que eu queria falar, mas não sentia que era o momento, não me sentia preparado e não me sinto, na verdade, né? Por isso que vai ser uma conversa mesmo, que é o tema karma e sexualidade, que tem como subtítulo a experiência alquímica humana ou fisiologia do corpo, mente, emoção e espírito. Porque, na verdade, a sexualidade é a própria respiração da divindade. Né? Nós sabemos que a consciência é a verdadeira felicidade. Então, muitas vezes nós buscamos e pensamos e nos iludimos e somos iludidos por imagens, por modelos de felicidade que estão muito longe da verdadeira felicidade, que é a consciência. Então, quando a maestra Ivanilda fala dessa importância de nos iluminar, né, eu penso
e sinto que essa iluminação é a luz que faz com que nós tenhamos consciência, porque podemos abstratamente comparar com a luz material. Quando nós estamos numa sala escura ou num ambiente escuro e acendemos uma luz, de repente antes nós não víamos nada e passamos a ver, né? E quando a gente vê, a gente conhece o que a gente tem em mão, os nossos instrumentos, os nossos dons, e com isso nós vamos construir, ou nós vamos criar a nossa realidade em busca do que a gente deseja, que é mais consciência, mais luz. Então a gente vai começar uma jornada que, assim, não é uma jornada de um dia, isso é uma jornada aí de talvez de 1 ano. Mas a gente vai tentar, na medida do possível, né, jogar um pouquinho de luz para entender a natureza intrinsecamente ética da sexualidade humana. Entender suas origens, sua dinâmica, sua utilização e suas implicações, que, sem exceção, envolve a todos, querendo ou não, né? E dessa forma, a gente tentar entender e perceber como essa mecânica energética da sexualidade também estabelece as nossas características físicas, mentais e emocionais, nos levando, nos permitindo o desenvolvimento da consciência e da espiritualidade. O que muita gente vai pensar, o que muita gente vai dizer é o que sexualidade tem a ver com espiritualidade. Parece que nada a ver, né? O sexo parece que como dizia Rita Lee, sexo é carnaval, né? Sexo é carnaval e espiritualidade é céu, é outra coisa. Na mente das pessoas, parece que essas duas coisas são desconectadas, são duas coisas completamente distintas. E não é bem essa ideia que a gente pretende jogar luz. Nós temos essa ideia porque nós fomos aculturados a pensar dessa maneira. E enquanto a gente continuar pensando dessa maneira, a gente vai estar numa sala escura, sem luz. Então, a minha ideia é trabalhar por tópicos. Eu me baseio num livro, que é um livro de Zulma Reio. O livro chama-se Karma e Sexualidade, é um livro muito barato de se adquirir. Eu fui dar uma olhadinha assim, só para dar uma pincelada no sebo. Tem livro sendo vendido a R$10. Muito bom, tem conceitos muito bons. Esse livro aqui. Não sei se está dando para vocês verem. Ó. Veja só, a capa não tem nada a ver com a cabeça, o pensamento que vem na nossa mente quando a gente fala sexo. Né? Na verdade, nós temos aí a imagem de um átomo, uma cruz, né? Tudo violeta, né? Que é a cor da transmutação, a cor da mudança. E Zulma Reio é uma figura muito dos anos 80, uma pessoa que andou muito. Ela é uma espécie de porto-riquenha norte-americana que adotou o Brasil e a Argentina, e por último ela estava morando aqui. É uma autora que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente uma vez. Eu assisti uma palestra dela num congresso que eu fui em São Paulo uma vez. E aí, a partir daí, eu me impressionei e comecei a comprar os livros dela, né? O primeiro livro dela é Alquimia Interior, e depois aí Karma e Sexualidade, Morte e Renascimento. Aí tem outros livros dela que são muito interessantes. O que é mais interessante na autora, né, é que ela consegue compilar uma quantidade de conhecimentos enorme que você só vai adquirir se ler 100, 200 livros. E ela consegue sintetizar de uma maneira que eu acho brilhante nos livros dela. Você vai encontrar uma série de coisas. Quando você já tem lido 100 livros, melhor ainda, porque você vai ter aquela sensação de, alguém botou o cimento aqui, deu coerência, arrumou, e o conhecimento agora parece
Porque quando a gente lê 1000 livros, parece que são conhecimentos distintos. Tem hora que você não consegue arrumar. Pô, parece que esse aqui está caminhando nessa direção, esse aqui está caminhando no outro, esse aqui está dizendo uma coisa, esse aqui está dizendo outra. E aí você consegue ter uma arrumação legal. É uma das autoras que eu gosto, não é a única, mas é uma das autoras que eu gosto. E nessa temática, é uma das que eu acho mais interessante do ponto de vista da proximidade com o conhecimento que nós temos, no estágio que nós estamos. É óbvio que cada conhecimento, que cada linguagem, que cada está relacionada também com o momento de consciência que a gente está, obviamente. Algumas pessoas vão estar muito mais avançadas, vai achar isso coisa de... Algumas pessoas vão estar muito atrás, vão dizer, vixe, eu não consigo alcançar isso. E algumas pessoas vão sintonizar, como tudo na vida. Tudo na vida funciona dessa forma. Nós somos atraídos ou repelidos, ou nos sentimos neutros em relação, de acordo com a vibração do que está sendo colocado relacionado com a frequência que a gente vibra. Né? Eu não sei se eu estou sendo muito complicado, mas aí a ideia é trabalhar cada vez que a gente tiver oportunidade nesse nosso rodízio de participações, trabalhar um capítulo. Então, os capítulos, eu vou só anunciar rapidamente, começa com o primeiro, Karma e Sexualidade, que é o primeiro capítulo, que vai tratar da concentricidade e linearidade. O segundo capítulo vai tratar do microcosmo do nosso próprio ser. Então, a gente vai tratar de temas, subtemas como o padrão de luz, consciência dinâmica de percepção, projeção, percepção, jornada do átomo à consciência, a ascensão, processo de radiação, nesse segundo tema. No terceiro, a gente vai trabalhar o processo de construção, matéria e consciência. A gente vai falar dos 3 raios primários, que são os construtores, energia e força, os 4 sub-raios, elementos. No quarto, nós vamos tratar de um tema chamado caleidoscópico, que a gente vai falar das dimensões, os corpos de percepção. No quinto, a gente vai falar de um que a gente chama de fogos de artifício, que a gente vai falar, que a gente já falou um pouco, a gente vai só relembrar um pouco, aquela história dos chakras, as formas de trabalhar com chakras, as lições de vida no nível dos chakras. No sexto, nós vamos trabalhar a anatomia do poder, o poder das emoções, o papel da psicologia, os tipos de personalidade, os campos de atividade, as modalidades de expressão, a estrutura do ego, né? A estrutura masculina e feminina do ego, o ego versus a iluminação, né? As características do ego flexível e os meios de se chegar lá. No sétimo, nós vamos tratar do lila. Lila, que é um conceito que a gente vai tratar um pouquinho hoje, que é um termo indiano que significa jogo. Alguns indianos, eles dizem que na verdade, a existência inteira é um jogo. Nada mais do que um jogo, né? E esse jogo ele chama de lila. Eles criaram, inclusive, um jogo chamado Mahalila, muito interessante. Que aí, nesse jogo, eu acho que tem um livro aí que trabalha muito com esse tema. Vez ou outra, a Ivanilda posta alguma coisa nesse sentido, que é aquela... se a vida fosse um jogo, as regras seriam essas. Ele vai dizer, primeira regra, você, ao nascer, você ganha um corpo. E aí segue. Né, que é bastante interessante e vai numa linha mais ou menos isso. Esse jogo é muito interessante, inclusive eu tenho esse jogo, o Mahalila. Numa oportunidade que a gente tiver um dia, a gente vai jogar esse jogo, que é um jogo de autoconsciência, na verdade. Você vai jogando e vai aprendendo as lições no jogo, não é um jogo qualquer, competitivo não, ninguém compete com ninguém, na verdade, como na vida, de fato, a gente se ilude pensando que a gente está competindo, quando de fato é nós e nós. Cada um tá seguindo o seu próprio caminho, está no seu próprio ponto, né? Como dizia Raul, que ele dizia, não, eu estou no meu caminho. Tem uma músicazinha que ele dizia assim,
agora não vou lembrar da letra não, mas ele só estou no meu caminho, ele falava, eu só estou no meu caminho, que não importava que estivesse dizendo dele, né, mas eu estou no meu caminho, né? O caminho é o meu. Bom, no 8º capítulo a gente vai trabalhar o alfa e o ômega, que aí a gente vai falar do orgasmo propriamente dito, do processo de criação. É um tema bastante que impacta a mente da gente formada nos meios ocidentais, mas que para a orientalidade, para a espiritualidade é um tema comum, é um tema que faz parte, né? Que faz parte do êxtase. Aí nesse tema a gente vai trabalhar o orgasmo masculino, feminino, o intercâmbio entre energia sem sexo, né? As sugestões das disciplinas para você utilizar essa energia. Não vamos se assustar, não. O 9º trabalha o coração como o caminho da consciência e da vida. Então, nós vamos trabalhar a arte de invocar, de atrair, de assumir e de tornar-se luz, que é algo que já vem sendo trabalhado de várias maneiras, né? Vai ser mais uma maneira, mais uma forma que a gente vai trazer para colocar. No 10º, a gente vai trabalhar de ser para ser, as muitas faces de Deus. A gente vai falar na busca da união, das muitas faces que Deus assume, os arquétipos, né? Caráter, ego flexível, consciência perfeita, que é manifestada pelos sexos, o caminho individual do homem para a consciência, o caminho individual da mulher para a consciência, a hora de ficar só, o poder do perdão, né? Veja como tudo isso parece que são coisas completamente distintas e, no entanto, elas estão todas interligadas. No 11º, a gente vai trabalhar um tema que chama-se Abraçando os Céus e a Terra. E a gente vai falar de centralização e alinhamento. A gente vai falar, fazer umas práticas básicas de como ligar o nosso equipamento. Vamos falar de luz líquida, de ouvir os pés, da órbita microscópica, e de exercícios, né? Vamos fazer exercícios para abrir a região pélvica, meditação sobre a Mãe Terra e o Pai Céu. Na 12ª, vamos falar de fogo e luz. O tema é fogo e luz. E aí a gente vai trabalhar a questão da abertura da memória, do chakra, ao nível dos corpos inferiores. Como destilar a luz do fogo das emoções, queimando o karma sexual, né? No 13º, nós vamos trabalhar além do karma. Karma e sexualidade, vamos lembrar, né? A gente entrou agora, começou a entrar no karma. Então, a gente vai trabalhar a chama trina, a invocação aos senhores do karma, a estrela de 5 pontas, e o karma num plano maior de verdade. No 14º, a gente vai trabalhar do sexo ao amor. Preparação básica, que é uma preparação básica de entendimento para toda a dinâmica de relacionamentos em geral. Todo tipo, da amizade ao casamento, digamos assim. E é o último, 15ª, a experiência alquímica humana, que a gente vai falar de fraternidade, cooperação, relacionamento de grupo, dinâmica de grupo, trabalho em conjunto, que tudo isso está relacionado. Muito bem, então esse era só o começo, eu acho que foi meio impactante, né? Então a gente vai propor agora, para a gente começar, a gente vai procurar sentar de uma maneira tranquila, relaxada, coluna reta, ombros relaxados. Descruza as pernas e os braços. Vamos dar uma respirada assim bem fundo antes da gente começar propriamente nossa conversa de hoje. Descruzem os braços e as pernas, relaxem, respirem. Vamos respirar bem fundo. Vamos fechar os olhos um pouquinho, todo mundo está com a câmera fechada, nem precisa se preocupar. Fecha os olhos um pouquinho e respira profundamente. Expira. Inspira.
Expira. Inspira. E expira. Muito bem. Vai voltando aos poucos, nós não vamos aprofundar hoje não, né? Vocês já lembram que a gente fez umas práticas nas últimas vezes que a gente participou. Inclusive, uma das últimas foi a prática da oscilação da chama violeta. Alguém lembra? Não sei se alguém lembra. Não sei se Gilvan lembra. Lembro. Muito bom. Aquela prática é muito boa. Né? Agora, como toda prática, ela precisa ser repetida. Repetida. E quanto mais a gente vai repetindo, a gente vai se aperfeiçoando. Bom, muito bem. Então, hoje a temática é concentricidade e linearidade. Duas coisas aparentemente antagônicas, diversas, né? A gente sabe que a visão concêntrica é uma visão, basicamente, que a gente costumou convencionar chamar de a visão oriental. Os orientais veem a realidade e o próprio tempo como concêntrico. Ele é circular. Enquanto nós, ocidentais, temos uma visão linear. Passado, presente, futuro. Como se a gente estivesse eternamente indo para algum lugar. Os orientais não, é como se a gente estivesse numa roda circular, sempre voltando ao mesmo lugar. Então aí você tem a noção do que a gente chama de yin e yang. Né? Você tem duas visões que aparentemente se contradizem, mas elas podem se encontrar em algum momento. Hoje, como o Ocidente tem dominado economicamente e dominou militarmente quase todo o planeta, né, impondo as suas características, a força do pensamento linear é tão forte que até no Oriente não existe mais clareza nessa visão linear, porque eles também foram contaminados pelos dominadores. Né? Eles foram invadidos por esses países que pensam de maneira linear, e aí hoje você tem noções, inclusive, equivocadas ou afastadas daquilo que se pensava como era uma realidade concêntrica. Né? Bom, de uma forma direta ou indireta, durante o processo que a gente chama de vida humana, a sexualidade é um tema central. Que queiramos ou não, que gostemos ou não, que abominemos ou não, todos se preocupam com o sexo de alguma forma, ou por repeli-lo, odiá-lo, considerado ele sujo, feio, pecaminoso, ou por adorá-lo e amá-lo e buscá-lo e desejá-lo ardentemente. Então, muitos consideram um mal necessário. É um mal necessário. A gente precisa fazer porque senão a espécie não se reproduz. Outras, uma inconveniência preocupante, né? E outras, uma agradável necessidade. Bom, as raízes do sexo elas estão ligadas de maneira indiscutível, né? Inexorável, para usar uma palavra difícil, mas assim, ela estão ligadas diretamente às fontes da vida orgânica e à atividade criativa da vida. Então, assim, nós compartilhamos essa energia e essa força com os nossos companheiros animais. Os animais também têm essa força, essa energia, né? Nós compartilhamos com eles esses atributos. O animal humano, no entanto, nós somos dotados de uma sexualidade, mas temos uma grande diferença do restante das espécies. Por quê? Esse elemento humano, né, ele
ele determina o desenvolvimento de algo que é diferente do que os outros animais são capazes, que é o desenvolvimento da consciência. E essa consciência era construída sobre o uso inteligente dos nossos recursos, desses recursos animais. Ou seja, eu lembro que quando eu fazia educação física, aí eu dizia que nós éramos animais, né? E tinha um professor que era espiritualista e tal, e dizia, não, eu não sou animal não aceito, somos animais, sim, também. Nós não somos só animais, nós somos, como dizia Bhagwan Sri Rajneesh Osho, né? Nós somos o último estágio animal, né? Em direção à consciência superior. Mas nós compartilhamos com nossos irmãos animais todas as suas características, todos os seus elementos. Porém, ao desenvolver a consciência, nós adentramos numa outra área, que é a área do discernimento. A gente começa a distinguir as coisas. Então, a gente começa a não ser mais guiados apenas pelos instintos. E aí a gente tem a oportunidade de começar a trabalhar a nossa libertação desses mecanismos que praticamente é um programa de computador que obriga você a rodar de uma determinada maneira. Quer dizer, você pega um animal de 1 milhão de anos e você pega a mesma espécie de animal hoje e ele vai nascer e vai rodar o mesmo programa, praticamente. Com algumas adaptações em relação a meio, etc. Mas assim, ele não precisa ser ensinado a ser aquele tipo de animal que ele é. Se ele é abelha, ele é uma abelha, se ele é um leão, mas o homem não. O homem ele precisa ser ensinado a ser homem. Nós não, se deixarmos para a gente ser criado por um lobo, nós nos tornamos o Mowgli. Se for pelos macacos, nós nos tornamos o Tarzan. E assim sucessivamente. Dando um exemplo clássico do que o cinema traz, que a literatura traz, de que se nós formos ensinados a ser algo diferente, nós vamos ser aquilo que nós somos ensinados. Então, nós somos os primeiros do grupo dos animais que precisa ser ensinado. O homem, para se tornar homem, precisa ser ensinado a ser homem. E isso nos distingue. E isso vai mudar drasticamente o nosso destino, digamos assim, né? Então, veja só, por muito tempo, nós fomos, de forma, inclusive, excessiva, condicionados por interpretações culturais relacionadas com o sexo. Vejam bem, até pouco tempo, né? O próprio corpo era abominado. Né? Como profissional do corpo, eu estudei muito isso. Tem vários livros clássicos, né? O Corpo Traído, O Corpo Fala, sobretudo, assim, porque se considerava que o corpo era a fonte do pecado, era a fonte do diabo, e o corpo da mulher mais ainda, né? Aí era do inferno para lá, bruxas, raízes do mal, etc. E isso era terrível, as pessoas manifestavam isso no vestir, manifestavam no comportar, e sentir prazer, sentir algo do corpo era inaceitável, impensável, né? Nós sabemos que isso foi há bem pouco tempo, muito pouco tempo da nossa história. É só um século, coisa de um século, é que essa coisa começou a mudar. E hoje, mesmo com toda essa mudança, há mais confusão do que liberdade, do que consciência. Porque na hora que se abriu, parece que abriu a caixa de Pandora e saiu tudo de dentro, de todo lado. Então, há sim a oportunidade de consciência, há sim a oportunidade de liberdade, mas também há muita distorção, que faz parte do processo de crescimento. Então, nesse sentido, já passa da hora, né, de que nós precisamos examinar o sexo como um mecanismo. E aí tem um livro clássico
de Osho, né, que é quando ele escreveu ainda quando ele era Bhagwan Sri Rajneesh, que é do sexo à superconsciência, onde ele mostra que na verdade, voltando ao conceito lá de trás da anatomia energética, que tudo é energia, a energia sexual também é energia. A gente chama de sexualidade quando ela é manifestada de uma determinada forma, num determinado lugar. Mas essa mesma energia, ela se transforma em amor, ela se transforma em criatividade, ela se transforma em pensamento, ela cria formas de pensamento, é a mesma energia. Não é outra energia, é a mesma energia canalizada por um outro foco, por um outro chakra. Quando essa energia flui no coração, ela pode ser amor, ela pode também ser ódio, mas ela é sentimento. Quando ela flui na mente, ela é pensamento, ela é razão. Quando ela flui no chakra raiz, que é o chakra básico, ela é sexo. E o sexo não é bom, nem é mal, como tudo. Esse bom e esse mal as civilizações que vão atribuindo isso e dizendo isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal. E aí a gente passa a reproduzir isso muitas vezes sem pensar. Porque o primeiro carro da frente dobrou à esquerda e o carro de trás segue, e o carro de trás segue, e o carro está aí anos depois, todos os carros estão seguindo naquela direção e ninguém sabe, porque o primeiro dobrou à esquerda. A gente vê muito esse engarrafamento, né? Você está no engarrafamento e alguém pega uma rua paralela assim, aí você acha que o cara da frente sabe para onde está indo, aí você sai atrás. Quando o cara esbarra numa rua sem saída, você esbarra também. Se ele conseguir sair, você saiu, se não... Mas a questão é a questão da consciência e inconsciência. Muitas vezes o cara está não suporta mais aquela situação e busca uma saída de qualquer jeito. E aí o de trás segue. E nisso, esses condicionamentos, eles nos fazem ir seguindo o que os outros criaram para a gente, dizendo que isso era bom e que isso era mal. Então, essa energia, ela praticamente está relacionada à vida, à criação, porque é através dela que nós reproduzimos, que nós criamos, co-criamos, nós cooperamos com a divindade para criar vida. Através dessa relação da sexualidade é que nós estamos aqui, inclusive. Então, como é que a gente vai condenar algo puro que nos trouxe? Né? Agora, como nós nos relacionamos com isso ou não, é que vai determinar como é que você vê, como é que você enxerga. Muito bem. Sexo também, ele além de relacionamento, ele é poder. Né? E aí a gente vê toda uma cadeia de relacionamentos baseada nesse poder, no poder do sexo. E uma das maiores é a questão do machismo mesmo. Né? Por que essa relação de poder sobre a mulher, por exemplo? Né? Porque os homens precisam impor essa força, como se ele fosse as potências, quando de fato não é. Né? Mas então, de uma forma ou de outra, sexo é poder e está relacionado ao poder. Ou nós ignoramos isso e ela se expressa através de nós, que gostemos ou não, ou acompanhamos isso e as suas expressões enquanto ele nos conduz a uma quantidade de interligações que a autora chama de fogo de relacionamentos. Ou seja, não existe uma maneira da gente negar a existência disso ou desconectar dessa fonte. Porque essa fonte ela é a que nos faz viver, desejar, pensar, né? E criar formas de pensamento, colocar sentimento, tudo isso é proveniente da energia, dessa energia. Então, como um gerador, ele proporciona expressões nos 3 veículos de atividade humana, naqueles 3 veículos. Lembra? Não sei se vocês estão lembrados quando a gente falou dos 3 veículos, né? O poder que a gente falava
representado na esfinge egípcia, né? O boi, o leão e a águia. Os 3 poderes, o poder da mente, o poder das emoções e o poder biofisiológico, o poder do corpo físico, propriamente dito, que a gente representava, né? Aí, quem lembra, né, que a esfinge egípcia tem aquele boi deitado lá, tem o peito de leão e tem as asas de águia e uma cabeça de um ser humano. E ainda tem uma serpentezinha lá em cima, né, para complicar mais ainda. Algumas. Tem umas esfinges etruscas que são parecidas também, mas as egípcias, que são as nossas preferidas e mais conhecidas, elas têm essa figura que representa isso, que nós somos isso, os 3 em 1. Nós temos esse lado biofisiológico, animal, né, fisiológico, que é representado inclusive no organismo como o boi, como o estômago, e na face como a boca. O leão, que é representado no peito da esfinge, que está representado no coração da gente, que na face da gente é o nariz, ou seja, porque é através da respiração que a gente se conecta com a emoção, a gente se acalma ou se agita, ou a gente percebe que o outro está agitado ou está calmo pela forma como ele respira, né? E a águia, que se manifesta através da mente da gente, que é a razão, que é o pensamento, que faz a gente voar, né? Ah, fulano estava voando hoje, né? Onde é que ele está? Né? Está voando, quer dizer, a razão, a mente, o pensamento que faz a gente voar, que é representado no rosto, nos olhos. Então, veja só, que coisa interessante. Então, o sexo, então, como poder, ele é criatividade. Ele é objeto da criação. Então, essa chama, esse fogo que é que nos permite criar, aspirar, né? O artista ele vive isso intensamente. Veja só, a energia ela assume também formas de pensamento. E as formas de pensamento elas se materializam. E elas são fundamentais porque elas O microfone é importante. e elas dessa volta da vida eu esqueço, desculpa. E elas de forma que esse microfone eu tenho que colar ele aqui na minha boca aqui. É verdade, é muito na orelha, né? Deixa eu ver. Não dá certo, não. Eu vou pensar numa maneira. Então, veja só, para querer, para desejar, né, para pensar, para fazer, para se abster, nós precisamos dessa energia, né? E nisso nós aspiramos. E ao aspirar, nós criamos o que a gente chama de formas de pensamento. E essas formas de pensamento, elas se difundem como a internet, né? E muitas vezes a gente vai penetrar no que Jung chamava, e talvez a gente aproxime um pouco, do inconsciente coletivo, daquela rede que está e de repente você entra nela na sintonia que você está. E você ajuda a criar coletivamente uma realidade ou você cria uma realidade própria para você. Mas nisso nós atraímos os elementos e as realidades e as situações para nossas vidas. Então, muitas vezes a gente não entende por que eu estou criando, por que eu estou recebendo isso, né? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu tenho isso? Por que eu não consigo ter isso, né? E esse mecanismo é interessante também estudar, é um outro capítulo, porque nós não atraímos só o que queremos, nós atraímos o que tememos também. Nós atraímos também o que odiamos, ou seja, nós atraímos aquilo que a gente dá atenção. Se eu dou atenção à minha raiva, eu atraio coisas ligadas à minha raiva, situações ligadas à minha raiva. Se eu eu odeio, você está dando atenção a algo. Porque quando você odeia, quando você ama, você dá atenção. Se você não odiasse, você não dava atenção, aquilo nem dava importância.
A gente não percebe quando a gente está vendo as notícias no jornal, na televisão, qualquer lugar, que tem coisas que nos chamam a atenção e a gente fica indignado. E tem outras que são muito piores e a gente não, nem olha, chama a atenção da gente. Tem temas que nos inquietam, tem temas que não nos inquietam. Né? Então, assim, isso com cada um, e de acordo com o nível de consciência das pessoas. Tem pessoas que passam por cima. Isso está relacionado com a nossa vibração, está relacionado com o que a gente atrai, com o que a gente dá atenção. Muito bem. Então, a energia sob as formas pensamento é, em essência, sexual. Isso é um pouco, eu achei, quando eu tive eu vi isso a primeira vez, eu me senti impactado, porque eu nunca imaginava que minhas formas de pensamento tinham a ver com essa energia. Mas tem. Mas tem, depois pensando melhor, a gente vê que através da atividade eletromagnética, dessas formas de pensamento, né, nós habitamos um universo eletromagnético, ou seja, de eletricidade e magnetismo, né, o nosso planeta todo ele é imantado com essa energia, e através dessa movimentação, dessa atividade eletromagnética, nós atraímos as circunstâncias que determinam o que nos acontece. Ou seja, aqui nós começamos a chegar no que a gente chama de karma, que é um conceito extremamente complexo, que nós herdamos e fomos levados a perceber de uma forma distinta do que significa esse conceito no Oriente. Porque muita gente passou a pensar karma como algo punitivo, como uma punição. Ah, você está sofrendo, isso é teu karma. Ah, teu karma é muito ruim. Ah, meu karma é bom. Ou seja, é como se fosse um jogo de recompensa, né? Não, estou sendo punido, não estou sendo. Não, é Deus que está punindo. Então, essa visão nossa, essa crença nossa, ela foi muito herdada de praticamente 4 religiões fortes que formaram a consciência do Ocidente: o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e o zoroastrismo. Todos eles trouxeram essa noção. É por isso que muitas vezes Ivanilda, com o martelo dela, ela mete o martelo nessas vidraças assim, com a força assim assustadora, chega, dói, mas é necessário. Necessário. Às vezes a gente diz assim, como é que ela, por que ela faz isso com a gente? Mas ela, impiedosamente, ela, né? Quebra essa visão errada da gente, essa visão que nos foi herdada e nos faz compreender pouco, na verdade, o que significa, porque a partir desse conceito as pessoas partem para outros conceitos, como o conceito de destino. Eu não sei se eu estou falando muito rápido ou devagar, ou se eu estou sendo confuso, não sei. Tá bom, Assim. tá bom. Tá bom, está ótimo. Nesse ritmo, assim, tá bem. Beleza. Valeu, obrigado. Porque às vezes a gente falando muito também, a gente se sente sozinho, né? Mas daqui a pouco vocês vão poder participar conosco. Então, essa ideia de karma, né? Ela é uma ideia que foi distorcida. E alguns chamavam de sina, outros chamavam de a vontade de Deus. Ah, mas é a vontade de Deus, ele está passando por isso, mas é a vontade de Deus. E aí, nisso, muitas vezes, você retirava a sua própria responsabilidade de cocriação, de escolher, né? E também tirava essa responsabilidade de que você estava atraindo aquilo, né? De que você está atraindo aquela realidade de fato. Aí você não tem que culpar ninguém. Muda tudo quando você para de culpar. Ei, tem nada de diabo me tentando aqui não, é eu que tô. Se eu atrair o diabo para mim, bom, se ele existe ou não existe, essa não é a questão. Então,
o homem, né, nós possuímos sempre e eternamente o livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio, essa escolha, esse poder que nós temos de escolher os mínimos detalhes. Se nós não escolhemos, alguém escolhe, ou alguém escolheu por nós. Ou alguém nos ensinou a escolher de alguma forma, e a gente continua escolhendo, pensando que é a gente que está escolhendo, mas alguém implantou um chip para que a gente escolha. E esse mecanismo é um mecanismo tão sutil, tão poderoso, que o marketing e a propaganda percebeu isso e usa com perfeição, fazendo com que eles implantam desejos na gente, pensamentos, e a gente pensa que esse desejo é nosso, quando de fato a gente nem precisa de muitas das coisas que a gente corre atrás ou pensa que isso vai fazer falta. Né? E é muito fácil você perceber isso. Nisso a gente cria uma sociedade maluca, neurótica, baseada no consumo, né? Que a gente chama de consumismo, e no culto às aparências. E, além disso, a gente ainda fala da obsolescência, de como as coisas ficam obsoletas rapidamente. Você compra uma coisa, ela faz você ficar feliz 5 minutos. Logo depois, aquilo não vale mais nada, né? Mas você teve uma gota de felicidade. Como a gente vive numa carência extrema, porque a gente é distante da fonte, da verdadeira fonte, então aquilo até vale a pena para a pessoa que está desesperada por um pouquinho de energia positiva, né? Então, veja só, a, a filosofia, a cultura oriental, ela vai girar em torno de um conceito circular, e aí vem para o tema da concentricidade. A filosofia e a cultura ocidental, o contrário, ela se baseia na linearidade, daí o conceito de progresso e dessa busca, né, progressiva, que vai degenerando tudo em sua volta, a moral, os costumes, os valores, né? Até mesmo hoje, como eu falei, os próprios orientais já se encontram um pouco confusos disso. Então, para os orientais, o conceito de karma, né, é como se fosse, eles chamam de uma lei natural, que eles vão falar de causa e efeito. Nós vamos pegar isso pelo lado da física, a causa e efeito da física, né? Ou toda ação, né, equivale a uma ação contrária de mesma intensidade na direção contrária. Ou seja, mas a visão de karma deles é uma visão, digamos assim, uma visão ecológica, holística, de um todo. Não é uma visão fatiada. Tem uma relação com o todo, né? Ela está ligada diretamente a um outro conceito também, que é um conceito oriental, que é o conceito de Dharma. Que Dharma é o que eles chamam de a lei, é o livro onde está escrito toda a lei, todos os segredos do universo. Então, o karma e o dharma, eles estão juntos nesse processo. O dharma, ele é como uma espécie de, o que a gente pode pensar? De um holograma, né? Aquela coisa que você coloca assim em 3D e que você tem uma imagem de todas as leis que regem a vida, a lei natural reinando, né, sobre cada ser vivo, sobre cada processo físico, químico, biológico, em geral. Ou seja, é como se fosse uma planta básica, ou como se fosse um software. Né? Eu acho que no conceito moderno a gente poderia dizer que é um software, que é o programa do qual a gente roda. Né? Então, tanto o Dharma como o Karma, eles são espécies de holograma, que eles, como símbolos, né,
de aspectos de uma realidade profunda. Veja só. Nós, como humanidade como um todo, na verdade, vivemos nesse todo, onde a gente tem a conscienticidade e tem a linearidade. Ou seja, o horizontal e o vertical, numa outra linguagem, o yin e o yang. Ou seja, a vida na materialidade, ela é uma vida que está mais ligada à horizontalidade. Então, por isso que esse conceito se aplica tanto ao Ocidente, porque a gente costuma dizer que o Ocidente é mais materialista. Então, a materialidade, os processos da materialidade, eles estão mais associados, porque a gente só consegue ver até aí, como se a gente visse só um pedaço do todo. A gente não consegue ver todo o holograma. Então, a gente só vive. Por isso que você diz assim: o processo de vida é nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Ou seja, segue numa linha, uma linha reta. Morreu, acabou. Né? Mas o oriental não, tem a volta. Tem a volta, então você não morreu, de fato. Na verdade, você passou por um processo em que você volta, e volta, e volta. Ou seja, todo processo envolve, todo fim é um novo começo. Todo começo é o fim de um outro ciclo, ou seja, são ciclos constantes. Então, essa linearidade e essa concentricidade, elas estão relacionadas e fazem parte desse todo. E por aí você vê que tem um conceito fundamental para eles, que é o conceito de caos, ou o que se chama de vazio absoluto. E esse caos, né, que nós dizemos que é oposto à ordem, né, porque o caos é o vazio primordial, de onde está o imanifesto, ou seja, o que não tem manifestação, não tem forma, e que ele se manifesta, quando ele se manifesta, é a ordem. E a gente acha que o caos é a escuridão, é o mal, é o que não presta, quando na verdade esse vazio primordial, ele pode dar origem a coisas boas também, pode dar origem a coisas, né, de onde tudo surge. Muito bem, Gilvan, exatamente, exatamente. Então, de uma certa forma, a sexualidade é um termo funcional para o mecanismo que regula e amplifica e reproduz essa energia primordial. Então, veja só, essa energia universal, ela quando chega no ser humano, ela chega por meio da sexualidade. E essa força que vai dar o que a gente chama de vitalidade, a força vital, que vai coordenar os processos de geração, de manutenção e de desenvolvimento da vida, de toda a vida, em geral. Né? E nesse aspecto, né, ele é a razão primeira da nossa existência, praticamente. Bom, a causa real do sofrimento moderno é a noção errônea de que, por meio do nosso intelecto, a gente acha que acessa a todo o conhecimento que há. Né? E aí a gente acha que o caos, que é assustador, porque não tem uma ordem, porque não tem uma organização, porque você não consegue compreender, ele é assustador. E aí você tenta ordenar tudo. Mas não se pode ordenar tudo, porque essa parte é da própria natureza do caos, essa disfuncionalidade ou multidimensionalidade. Então, o mecanismo básico da vida, ele reconhece a sabedoria oriental como com essa capacidade de unir o que aparentemente é diverso, ou seja, o yin e o yang, o linear e o concêntrico, né? Nesse sentido, a gente, eu acho que eu vou dar uma pausa por aqui para vocês poderem se colocar. É só uma introdução do tema,
Vocês não pensaram que a gente ia direto para o ponto, que ainda tem 15 capítulos aí para a gente apreciar. Hoje era só uma palhinha mesmo, para a gente começar nesses conceitos mais básicos, né? Deixar claro que o sexo, essa para fechar, o sexo é o poder primário, que assim, ele impulsiona a atividade humana, né? E ele é essencialmente neutro. Então, isso é muito importante para que a gente tire da cabeça da gente que o sexo é mal ou bom. Há escolas que dizem que ele é bom, inclusive há caminhos para a espiritualidade que tem a sexualidade como principal atividade, como o Tantra Yoga. O Tantra Yoga é baseado. Você vai para um templo, por exemplo, atribuído à deusa Kali, e você vai ter lá, as estátuas lá, vai estar em cenas de sexo, nuas, tendo relações e tal, no templo. E aquilo é uma expressão de sexualidade. E através das sexualidades, eles tentavam atingir o êxtase, ou seja, a ligação com a divindade. Né? Já do outro polo, aqui nós, no Ocidente, nós temos as mais altas degenerações e aberrações que se pode pensar. Então você tem assim, como diz Bhagwan Sri Rajneesh, né, do sexo à superconsciência, ou seja, você tem do mais rasteiro, tá, mais rasteira concepção à mais elevada. O que vai determinar que uma coisa está mais elevada ou que está mais a nossa consciência, o nosso nível de consciência. Então a gente espera que por hoje a gente vai ficando por aqui, agradecendo a paciência de vocês. Espero que a gente tenha contribuído um pouco e estamos abertos aqui para ouvir o que vocês têm a dizer, para a gente aprender um pouquinho mais. Então, obrigado a todos e vamos ouvir vocês agora. Obrigado, Aparecida. Você foi muito gentil, viu? Alguém mais gostaria de se pronunciar? Bom, a dinâmica para quem está chegando ainda pela primeira vez, o filho está aqui conosco, viu? Aí, a dinâmica é essa, a gente vê a explanação do assunto e depois a gente se pronuncia, tá? A gente emite nossos pensamentos, aquilo que a gente entendeu, a gente faz as colocações que a gente quer fazer, tá? Para os novos que estão chegando. Então, vocês podem fazer suas colocações, e é de muita alegria que todos possam, assim, se colocar, porque a gente vai compartilhando o entendimento e afunilando, né? Todo esse momento bem especial. Muito importante o assunto. E é bem interessante
que os iogas, eles têm a capacidade de unir o yin e o yang, os dois sexos, na própria pessoa, tanto o homem como a mulher, que é como um estágio de meditativo. Hoje eu cheguei lá na casa de minha mãe, ela é uma senhora de 92 anos, meu irmão é quase quem cuida dele, e vocês sabem que o idoso dá muito trabalho, ela sente muita falta de visita, e reclamando, pessimista, e dizendo que está doente. E no momento lá, eu não. A minha única reação foi sentir muita paz perante eles. Coloquei minhas mãos assim, colocava assim, e sentindo muita paz. Aí ela começou a se preocupar. Gilvan, está sentindo o quê? Não, mamãe, eu não estou sentindo nada, estou sentindo muita paz, muita. O mesmo eu desejo para a senhora e para Júlio. Aí, continuo, né? Que um pouco mamãe mudou completamente. Eu não fiz nada, simplesmente eu cruzei minhas mãos. Procurei sentir aquela paz que estava sentindo dentro de mim. Não me contaminei com o que eles estavam pensando, preocupado com aquela luta. Ela dá bastante trabalho a ele. Quando saí de lá, estava todo mundo calmo. Então, isso é de fundamental importância. Muitas vezes a gente não precisa falar. O silêncio, desde o início dessas reuniões, eu tenho experiência do silêncio, sei o quanto é bom. Aqui, ó, quando eu faço isso, eu estou me sentindo com paz. E quando a gente tem paz, tem a capacidade de escutar o outro. Nós não estamos competindo, nós estamos quietos, e aí as conversas vão surgindo, como o palestrante vai se inspirando silenciosamente, programa o assunto, não vai com aquela impressão que vai ter que controlar umas pessoas, transmitir conhecimentos, mas compartilhar os conhecimentos. Isso tudo flui de uma maneira natural, assim, bem interessante. A gente... Outra coisa hoje de manhã que eu estava de manhã me sentindo assim, que eu passei por uns períodos de crise, assim que eu cheguei a pedir emprestado dinheiro e não paguei. Mas isso nunca tinha passado em minha mente. Minha vida era muito organizada financeiramente. Mas houve os imprevistos. E quando foi hoje, comecei a, estava ali no jardim meditando, descobri isso, que eu quero passar para vocês. Quando vocês procurem sentir o que vocês realmente são. Faça como aquela mensagem que Jesus diz no Evangelho, que o bom, o mal, o fariseu que estava se justificando perante Deus, dizendo que ele era perfeito, fazendo comparações com outro que não fazia boas ações. Então, a gente se justifica perante Deus quando nos conhecemos como realmente nós somos. Não para nos culparmos, mas aceitarmos como realmente somos de verdade. Nossas falha ou não, mas não como motivo de punição, porque quando a gente faz isso, nós não deixamos de nos julgarmos, nós vamos criar a capacidade de não julgar os nossos irmãos também. Você observe, será que eu estou julgando muitas pessoas? Por quê? Será que eu estou me julgando também? Será que eu não estou aceitando-me, tendo a humildade de me conhecer, reconhecer que eu fui falho e não me culpar por isso, aceitar-me como eu sou, minha pequenez, e isso ajuda muito a combater os conflitos. Quando a gente não cria o conflito com nós mesmos, não criamos conflito com as outras pessoas. Esse é algo que eu
tinha para dizer, prezados amigos, colegas, que a paz esteja com todos vocês, muita paz, saúde, felicidade, amém. Valeu, Obrigada, Gilvan. Gilvan. Valeu, Gilvan. Olha, você diz assim, quando você disse assim, eu não fiz nada. Que história é essa? Você simplesmente transmutou as energias, né? O processo de transmutação, ele não ocorre, você sabe disso. Você sabe que você disse isso de brincadeira, porque, na verdade, você executou uma operação alquímica. Você transformou a energia que estava num ambiente, no momento e que estava na sua mãe, estava numa outra energia, através da sua mente, através da sua espiritualidade, através da sua energia. Na hora que você se voltou para você, controlou a sua vibração, você passou a vibrar isso. Então, assim, foi uma operação alquímica viva. Irradia. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Se pronunciar mediante o tema? Esteja a postos. Antes que eu comece, né? Porque quando eu começo, só Jesus na causa. Obrigada. Tem mais? Bom, para não ficar muito longo o espaço, eu vou começar e depois outra pessoa pode continuar. Eu sei que está passando na mente de algumas pessoas, algum de nós, o que é que tem a ver esse tema com os estudos da espiritualidade, né? A questão da sexualidade. E eu sei que para algumas pessoas, né, é muito difícil falar disso, muito difícil. E a gente fica perguntando por quê? Por que é difícil? Se você gosta, se eu gosto, se isso acontece, se isso é um fato que acontece, né? É muito interessante esse processo. E ele vem de uma situação muito preocupante, que é justamente a ignorância a respeito daquilo que nós somos. Tá? Então, vamos elevar aí bem esse nível. Né? O primeiro questionamento que nós poderíamos fazer hoje é por que eu sou, ou porque eu ainda estou ignorante a respeito do ser supremo que eu sou. Não é? Quando a gente vem estudando muitas coisas aqui, não é? E, de repente, aí vem uma abordagem que nos faz sentir vergonha, que nos faz sentir... e isso tem a ver com a espiritualidade, então, de imediatamente, a gente já entra dentro do processo do julgamento. E quando a gente entra no processo do julgamento, aí a gente vai percebendo que ainda estamos muito ignorantes com relação àquilo que realmente nós somos. Tá? Nós falamos aqui constantemente de troca de energia, falamos de energia, nós falamos que nós somos uma energia pura, e, de repente, essa energia, a gente não a coloca junto. Então, não existe energias puras. Existe a energia pura, que sou eu. E toda a energia que faz parte do processo da materialidade, do processo extramaterialidade, é energia pura. Não existe nada que seja impuro. Né? Mas o que nós aprendemos a trabalhar pontos dentro da materialidade e colocar o que é certo e o que é errado, o que é correto dizer, o que não é correto dizer, o que é correto fazer, o que é errado fazer. Então, esses conceitos que foram sendo atrelados cada dia mais dentro do processo da materialidade, só nos afastaram de nós mesmos.
Porque como é que a gente vivencia um conceito desse de energia? Porque se eu disser energia ou se eu disser sexualidade, eu estou falando da mesma coisa. Eu não estou dizendo nada diferente. E por que aí, então, dentro desses conceitos, separa. Então, a gente fala de todas as energias. Fala das energias dos chakras, né? Aí a maravilhosa energia daqui, é maravilhosa energia daqui, mas quando chega na energia vermelha, aí a gente... A energia da sexualidade. A gente mal fala o nome da sexualidade, porque é um nome que impacta. Então, o que está impactando? É a energia? É o conhecimento da energia ou é o nome? Então, se for o nome, tira o nome. Bota a energia da criação. Aí, bom, então assim já fica melhor de ouvir, né? Energia da criação. Você inventei esse nome agora, né? Então, a energia da criação. Vê como soa diferente, como a gente já se sente aliviado, já dá um alívio. Aí eu já não tenho mais, quando eu falar assim, a energia da criação, eu já não tenho vergonha de dizer esse nome. Então, se a gente ainda sente isso, é porque a gente ainda não conhece. A gente ainda não está entendendo o que é energia. Tá? Já imaginou se essa energia sexual fosse aqui? Fosse inverso? Você sabe qual é a energia daqui, né? A energia cronológica. Então, se fosse o inverso, como seria? Então, nós iríamos olhar como ela é energia suja, não é? Então, o fato de olhar, o fato do conceito, não tem nada de diferente desse, como de muitos outros conceitos que nós temos a respeito da religiosidade, da espiritualidade. Né? Eu realmente tenho colocado aqui de forma bem forte, né? Para que a gente rompa, porque senão a gente não consegue ver a pedra filosofal que nós somos, né? Porque a gente não tem que buscar a pedra filosofal já está dentro de nós. A gente só precisa descobrir, tirar. E essa é uma das. E essa é uma das formas. Então, vamos falar da energia da criação, olhando para ela como energia pura, porque o que foi ensinado que essa energia é uma energia pecaminosa. Aí eu pergunto, e existe energia pecaminosa? E existe energia que é pura e energia que não é pura? Então, são questionamentos para a gente poder compreender, para aprofundar isso aí. Tá? Porque, da mesma forma, eu quero fazer uma comparação assim, bem interessante. Sabe aquela energia e aquela alegria, aquela coisa que a gente sente quando tem uma boa notícia? Aquela coisa que era um sonho da sua vida, que você conseguiu, aquele êxtase, sabe? Você estava esperando aquilo, vamos dizer, passar num concurso, você se inscreveu, aí uma luta, estuda, e de repente você olha para o jornal e vê seu nome lá, que você estava precisando dessa coisa, porque você estava dependendo de muito na sua vida de passar nisso. Sabe a sensação, o êxtase que se sente? Qual é a diferença desse êxtase para a êxtase da energia da criação? São alegrias, são satisfações, são vitórias. Não existe diferença, porque o êxtase, ele é único, porque ele é a vibração de uma alegria, de uma energia, essa energia que circula, e ela circula. Então, todas as alegrias, todos os prazeres que nós temos, é a energia da criação, se movimentando nos chakras. Ou você quer dizer, ou quer que eu diga, é a energia da sexualidade circulando em você. A alegria de você tomar uma água
maravilhosa. Não digo gelada, porque eu não gosto de água gelada. Uma água maravilhosa quando você está com muita sede. A alegria, esse êxtase, esse prazer. Essa é uma energia, é um prazer sexual. É da energia da sexualidade. Quando você está com muita fome e você come e se alimenta, é uma energia da sexualidade. É energia circulando, que ela vem de baixo para cima. Feliz daquele que consegue movimentar, porque o certo é estar movimentando todas essas energias em todos os canais vórtices que estão na nossa coluna de energia. Então, não há diferença eu ia dizer isso. Mas por que a gente se impacta? Isso é que tem a ver com espiritualidade. Tem, porque é você, sou eu, somos nós. Agora, o processo de uma atividade para procriação é isso que a gente confunde. O processo da atividade, a procriação, a gente confunde como coisa suja. Como é que você compreende? Como é que a gente pode entender o processo tão longo que é feito para você chegar aqui? Daqui que você vem, atravessa o cinturão zodiacal, decida vir, passar por aqui, se comprimir todo para virar um corpo, passar por todo o processo, para chegar aqui e ser através de uma junção de dois corpos na materialidade, para que isso se aconteça. Tem que acontecer um fato energético muito forte para que essa energia se condense aqui. Tem que existir uma alegria, vamos dizer, é como se fosse um grande choque de energias para que a outra chegue e se condense. Isso é a descrição de um ato que só pode acontecer com a junção de duas energias para receber a terceira, para se condensar três e se formar uma. É um processo muito forte energético. É como se fosse uma explosão de uma bomba. Por isso que gera. Por que gera o prazer disso? Porque está vindo energia pura, o divino. Por isso que é prazeroso. É um êxtase tão grande, que gera um prazer muito grande. E isso é muito sagrado. Porque na hora que se condensa, que se juntam esses dois seres que carregam uma energia para receber uma outra com o mesmo poder, tem que acontecer uma explosão. Porque é o divino que está se manifestando. E isso é muito sagrado. É muito sagrado isso. Aí a gente aprende, acha bom, aí entende por outro ponto, por outro aspecto, mas termina quando for amanhã quer de novo. Por que quer de novo? Não é ruim? Não é sujo? Como é que você está querendo se sujar todo dia? Como é que a gente pode entender esse conceito? Que dualidade terrível é essa? Que briga tão grande é essa? De eu achar que é sujo, mas eu quero, gosto, acho bom, é interessante. E eu acho que é sujo? Quando eu acho que é sujo, eu não uso isso com dignidade, nem como divindade, como puro, como sagrado. Se eu acho que é sujo, então eu estou me sujando todos os dias. Outros nem querem, porque se suja. Que conceito mais bárbaro é esse que nós mantemos em pleno século XXI, em pleno conhecimento da espiritualidade? Tá? Então, precisamos compreender mais a Kundalini, o poder que tudo isso tem. Se a gente não tivesse energia, esse corpo tem dificuldade de se manifestar. A gente precisa estar circulando essa energia tão preciosa. Porque não importa se o nome dela é energia da sexualidade, não importa se é energia do umbilical, é energia.
É energia divina, para que esse corpo esteja manifestando a divindade. Porque o objetivo nosso aqui é manifestar essa divindade. Nós já dissemos isso aqui. Nós precisamos manifestar a divindade. E para manifestar essa divindade, a gente precisa se conhecer, precisa saber quem eu sou dentro dessa materialidade. Você sabe que você é uma energia pura, mas que está aqui condensada num corpo e que tem uma objetividade dentro dessa materialidade. E usar todo esse poder de energia para divinizar todo o espaço que eu sou, todo o espaço que nós somos, todas as atividades que fazemos. Tá? Agora, tudo isso com dignidade, como divino. Não é usar isso para sua destruição nem destruição de ninguém. Porque o divino, ele precisa estar manifestado. E quando é que isso deixa de ser? Quando o conceito e o preconceito, a ignorância, eu acho que é a palavra mais correta para ser usada aqui hoje, acho que só tem adultos, pessoas de um conhecimento extraordinário, né? Que quando a gente não entende isso, é o ponto terrível de ignorância. Isso é uma ignorância daquilo que nós somos, do que isso tudo significa. Não é? Então, a gente, eu não sei se vocês percebem aqui, eu sempre estou extrapolando os referenciais, porque geralmente a gente põe quando a gente começa a ter os nossos conceitos a partir do referencial da materialidade. E nós não estamos mais no nível de ter o referencial à materialidade, mas nós estamos no nível de ter o referencial à espiritualidade. A referência na espiritualidade para manifestar na materialidade, e não o contrário. Tá? Então, vamos inverter essa bola que o maestro falou. Vamos inverter. Então, o linear não pertence a nós. O linear pertence a uma consciência coletiva que pensa errado, que não sabe, que é ignorante. Nós não podemos mais nos igualar a isso. Essa consciência coletiva de ignorância. Nós estamos em outro patamar, nós não estamos mais no Nigredo aqui. Nós não estamos mais no Nigredo. Então, vamos soltar esses conceitos. Deixar de ser influenciado pela consciência coletiva, porque nós estamos no outro nível. Nós já estamos brilhando com a nossa pedra filosofal. Tá? Então, é outro olhar, é outra forma de ver, é outra forma de enxergar, de respirar, de olhar para tudo. E olhar com o olho de Deus, porque nós somos deuses. E como é que Deus olha para isso? Já olhou, já imaginou? Eu sou Deus, como é que eu estou olhando para isso? E Deus fez alguma coisa feia, fez alguma coisa errada, fez alguma coisa que não seja boa? Porque se você tem um conceito, então, esse Deus não é o que eu conheço. Já conheci um conceito sobre Deus, mas a gente precisa sair do conhecimento do conceito de Deus. A gente precisa ir viver como Deus e não viver em cima de conceitos. Não é? Porque eu não sou o conceito de Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu sou Deus aqui. E onde eu estiver. Isso é chocante. Dizer isso é a mesma coisa que dizer que o sexo é sagrado. Tá vendo? Como é? Ai, meu Deus do céu. Agora, se a gente torce o conceito, o entendimento, é porque nós estamos ainda nesse processo da ignorância. E aqui não é lugar para mais gente assim, não. A gente tem que soltar isso e entender que é uma energia, que eu estou aqui por causa dessa energia que vibra dentro de mim. Porque todo dia, quando eu acordo, é essa energia que me move.
Porque sem ela não há força para caminhar, porque ela dá força às nossas pernas. É ela quem dá força às nossas pernas, quem dá força a eu me levantar, a eu ir. Essa é a energia da sexualidade. Aí, quando ele fala de insexualidade, já pensa logo no sexo. Aí foi assim com fulano, não foi assim com fulano, porque fulano não é bom, não é aquele. Aí lá vai um monte de treco que não tem nada a ver com a história. Né? Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É como se tivesse a luz e a escuridão. Não tem nada a ver, tá? Então, é essa energia que nos dá essa coragem de ir, de ir. Sem ela, a gente não levanta. Sem ela, a gente não anda. Sem ela, a gente não tem a força para caminhar. Que é a energia principal, a luz vermelha. E ela vem de onde? Aí, Ivani, essa energia vem de onde? Aí, olhe para a Terra. O que é que tem no centro da Terra? Tem uma energia vermelha, a energia de fogo. Então, essa energia, elas se conectam. Agora, se eu acho que ela é suja, aí eu sou mole, não tenho coragem para nada, entendeu? Porque elas estão muito próximas. Ela é a energia do fogo da Terra, do centro da Terra. Porque nós estamos na materialidade e elas se conectam. E essa energia vem justamente da força do centro, da energia do fogo da Terra. Tá? Era isso. Senão, eu não paro o bico nunca, né? Então, era isso. Então, qual é a sua agora? A energia da criação. Então, vamos dizer esse nome bem limpo. A energia da criação que me move, é que me faz levantar todos os dias, que me dá força nas minhas pernas, é a minha conexão com o centro da Terra, com o fogo da Terra. Então, pronto, diga. É um nome bonito, mas não muda nada. Continua sendo a mesma energia. Ok? Muito obrigada. Alguém mais pode se pronunciar? Alguém mais gostaria de se colocar? Bora, minha gente. Olá, boa noite. Boa noite. Gostaria só de agradecer o tema e também já estou ansiosa para os próximos capítulos. Muito obrigada. A gente quase não está ouvindo direito, viu, Milton? E é isso, será que deixa eu ver. Uma interferênciazinha. Tá me escutando agora? Acho que agora eu que não estou escutando vocês. Tá Mas vai ótimo, assim mesmo, né? É. Eu queria só agradecer, eu gostei muito do tema, foi maravilhoso e também já estou ansiosa para os próximos capítulos. Estou na espera. Muito obrigada, adorei muito. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Ninguém mais? O pessoal ficou refletindo. Nem Lourdes escreveu hoje. Pois então. Em relação à sexualidade também, eu acho que está muito arraigado assim a nossa cultura e a preocupação com o que os outros pensam a respeito do que está acontecendo com o casal. Acho que isso, muitos casais ficam preocupados com o que as outras pessoas podem pensar a respeito do relacionamento. Chega a atrapalhar às vezes, não sei porquê. Como o sexo ele gera movimento, né? Dependendo da forma como a gente utilizar ele pode produzir consciência, a gente evolui, ou pode produzir mais ignorância, mais inconsciência. Então, por isso que muitos caminhos espirituais escolheram, inclusive, o método do celibato, porque diante do poder
do sexo, se da sexualidade, dessa energia, se ela é mal utilizada, ela pode gerar processos assim que a gente pode chamar de karmas muito ruins, né? De destruição, tem um poder de destruição muito grande, né? A gente sabe, na prática, do ponto de vista da material, quantas guerras não foram travadas por questões que a gente chama de passionais? Quantos homicídios não são é, não ocorrem por causa de relações, né? Quantas mulheres não são executadas por causa disso? Então veja como essa energia ela está na raiz e muitas vezes ela pode se tornar incontrolável. No entanto, ela também pode produzir consciência, se ela é utilizada de uma maneira correta. Eu lembro que a primeira namorada que eu tive foi numa festa de Santana. Para eu pegar na mão dela, eu saí tão sem jeito, preocupado com o que as pessoas estavam pensando. Aí, hoje, eu já sei que a sexualidade pode ser transmutada. Ao invés de ser usado, o sexo pode ser usar a arte. Isso aqui a gente vai ficando com maturidade e vai conhecendo. Depois eu comecei a namorar, ia nas casas da namorada, ficava com os familiares, era bem recebido, aí eu me sentia muito bem, perdi aquele medo inicial. E hoje, como idoso, eu uso muita forma transmutada, mapa, através da arte, muito mesmo. Muito obrigado pelo espaço. O microfone está desligado. A Ivanilda falou muito bem dessas muitas linguagens que você pode utilizar e que se você acha que a palavra tal é mais chocante ou dói no ouvido, você pode mudar. Assim, na linguagem mais tradicional, digamos assim, mais raiz da alquimia, né? Você poderia falar na transmutação do chumbo em ouro, usando o mercúrio, né? Com todos aqueles códigos da alquimia medieval. Digamos, você está falando a mesma coisa, né? O caduceu de Mercúrio, a Kundalini, todas essas linguagens elas se referem à mesma coisa. Eu gosto muito dessa autora porque ela é muito ocidental, digamos assim. Ela vai direto, fala que tem que falar, sem constrangimento. Eu acho que esse grupo aqui é muito maduro, muito adulto, para absorver isso com tranquilidade. Até porque a aula de hoje foi só a introdução. Essas são as preliminares. Ok, ok. Então, se ninguém tem mais nada a acrescentar, então vamos nos despedindo, né? Próxima sexta, no mesmo bate-canal, estaremos aqui novamente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, boa noite, bom final de semana, com muita energia divina para todos nós. Idem. Obrigado, boa noite, até a próxima. Até a próxima. Boa noite.